Boa noite, queridos. Uma bênção estar aqui de volta depois de um período de férias, pregando. E gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, a partir do texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13. Se você puder abrir junto comigo, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 51 e 52. Eu não sei você, mas eu, quando às vezes estou lendo a Bíblia no dia a dia, tem alguns textos que, se a gente não tiver bastante atenção, eles acabam passando despercebido. É aquele texto que você lê e fala assim, ah, tá, beleza, e continua a leitura, né? E parece que às vezes não foi uma adição assim que você fala, nem sei por que resolveram colocar esse texto aqui. Parece que é só uma informação extra e até soando desnecessária, podia ser tirada que não faria cócegas, né? Não teria diferença. E ainda mais esse texto que nós vamos ler, que vem de uma sequência de parábolas. Ele, às vezes, pode parecer só um dizer casual, mas o Senhor trouxe ao meu coração e à minha mente algo para compartilhar a respeito disso. E mais do que o meu coração e a minha mente, o seu Santo Espírito que fala através da minha vida, eu creio nisso e nós rogamos para que Ele nos use nessa noite para proclamar a palavra. Vamos ler esses dois versículos? Mateus 13, 51 e 52 diz assim: Entendeste todas essas coisas? E responderam-lhe, sim. Então ele disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vou ler mais uma vez. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então ele lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós lemos a Tua palavra, cremos na Tua presença no nosso meio, não só em volta de nós, ao nosso lado, mas dentro de nós, pelo Teu Santo Espírito. E clamamos que por esse Espírito, Deus, o Senhor fale conosco, clareie a nossa mente, dê abertura aos nossos ouvidos e ao nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor anseia por nos ensinar nessa noite. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e usa a minha vida como instrumento do Senhor para falar ao Teu povo nessa noite. E também ministra ao meu coração e continua me ensinando através da Tua Escritura, Pai. Obrigado mesmo pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Obrigado pela presença de cada um que está aqui, trazido pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos concedido saúde, graça e nos permite estar aqui nessa noite. Abençoa cada um também que nos acompanha, Deus, pela transmissão, que possam ser ministrados também nos seus lares, onde estiverem. Tira de nós, ó Deus, toda a distração, todo o cansaço ou qualquer outra coisa que possa trazer ruído na nossa compreensão, na nossa atenção nessa hora. Que nosso coração e a nossa mente, o nosso olhar estejam totalmente voltados a esse momento tão precioso dentro do culto ao Senhor, que é o momento de ministração da Tua palavra, Pai. Ansiamos por sermos nutridos pelo Senhor. Fala conosco, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, esse texto então, ele vem de uma sequência. Se você pegar aí o capítulo 13 e der uma olhadinha aí no começo do capítulo 13, ele já inicia com uma parábola, a parábola do semeador. Muito conhecido, o semeador saiu para semear, e algumas sementes foram caindo pelo caminho, e ele vai dizendo aí que lugares foram esses que caíram. E depois ele explica essa parábola, né? Jesus, que está contando essa parábola, explica essa parábola, o que ela quer dizer, que cada um dos solos, cada um dos tipos de lugares dizem respeito a corações. Aí ele continua contando outra parábola, a parábola do joio, e ele fala que também um dono de uma plantação, né, semeia boas sementes, mas vem alguém e semeia sementes de joio. Mas os dois são muito semelhantes, o trigo e o joio. E quando alguém percebe, fala, mas o senhor não semeou boa semente aqui, por que tem joio crescendo no meio? Porque alguém veio e fez isso. Quer que eu arranque? Não, espera crescer. Quando estiver grande, é fácil de distinguir quem é trigo, quem é joio, e o que é joio a gente lança fora no fogo, e o trigo é separado para a colheita. E ele conta depois ainda mais uma parábola. Eu estou aqui resumindo as parábolas, né? Não vou me deter nelas,
A parábola do grão de mostarda, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, muito pequeno, muito simples, mas que dá uma grande árvore, que serve de refúgio para muitos. Conta a parábola do fermento, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que um pouco de fermento colocado numa massa transforma ela toda, leveda ela toda e faz com que ela cresça, enfim, se multiplique. Depois ele explica a parábola do joio, fala da parábola do tesouro escondido, da pérola, que são parábolas que falam do valor do reino, de pessoas que encontram algo muito valioso e fazem de tudo, ou para obter um campo, ou para comprar uma pérola de grande valor. E por último ele fala da parábola da rede, que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que traz de tudo no seu arrasto, mas depois os peixes são separados, né? E aquilo que é bom, aquilo que é mal é separado, um para cada lado. Todas essas parábolas, elas vêm contando a respeito do reino dos céus. O que é o reino dos céus e aspectos diferentes do reino dos céus. Seja pelo seu grande valor, seja por aqueles que compõem o reino dos céus, seja pelo seu aspecto presente ou seu aspecto futuro, no dia do Senhor, quando ele voltar para buscar aqueles que são seus, onde ele vai distinguir aquilo que é joio, daquilo que é trigo, aquilo que é peixe bom, daquilo que é lixo que veio na rede, são aspectos do reino. E aí ele encerra esse trecho de discursos de 7 parábolas sobre o reino dos céus, vira para os seus discípulos, Jesus, e pergunta: vocês entenderam todas essas coisas? E é curioso ele perguntar isso, porque ele faz essa pergunta depois de pelo menos ter explicado 2 das parábolas. Existem 2 trechos aí que explicam uma parábola do joio e a explicação da parábola do semeador. E ele pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam tudo isso que está sendo dito aqui? Tudo bem, nós podemos entender naturalmente que ele dizia a respeito de todas essas coisas que ele acabava de ensinar. Aspectos do reino dos céus, que é semelhante a isso, ou aquilo, ou aquele outro. Vocês entenderam todas essas coisas? Mas eu ouso extrapolar e pensar que Jesus perguntava para eles, não só daquilo que tinha sido ensinado naquele instante, ou ao longo de um dia, não sabemos se essas parábolas foram contadas todas imediatamente, uma após a outra, ou ao longo de uma jornada de um dia, ou foi uma semana de parábolas com os discípulos, e no final Jesus perguntou: vocês viram essa semana, como é que foi? Interessante, né? Eu falei várias coisas parecidas, vocês entenderam? Mas eu ouso pensar que Jesus questionava eles a respeito de tudo aquilo que ele vinha ensinando ao longo de toda a jornada e caminhada, desde o chamamento de cada um deles até ali. Porque as parábolas que Jesus conta, elas não são acerca de um problema específico da vida, mas sobre o reino dos céus. O assunto é amplo, muito amplo. O reino dos céus é justamente aquilo que Jesus vem anunciando, e o Evangelho anuncia para nós sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre fazermos parte desse reino, sobre compormos o reino dos céus e como que nós podemos fazer para alcançar. E descobrimos que não fazemos nada, né? Não tem nada que nós possamos fazer. Mas qual é o caminho para então pertencer ao reino dos céus? Jesus questiona: vocês têm entendido tudo aquilo que vem sendo exposto a vocês ao longo de todo esse tempo? Essa palavra entendido, e hoje eu vou apelar um pouquinho, embora o Rev Patrick falou que não quer, hoje de manhã falou que a gente não quer cansar, né, com as línguas originais, mas hoje eu vou apelar um pouquinho, Rev Patrick, essa é só um pouquinho, tá, prometo, a língua original, não por uma demonstração desnecessária de conteúdo, mas porque carece de uma tradução mais explicativa, esse texto. A palavra aqui que ele usa para dizer entendeste todas essas coisas, ela quer dizer mais do que entender. Ela quer dizer juntar uma série de informações, compor uma série de coisas, colocar elas juntas para que elas tenham sentido, que é o sentido de compreensão. Entender é ouvir e aprender uma coisa, né? Agora, a compreensão, ela exige que você faça um exercício, que você visite vários conteúdos e vá juntando eles. E aí, de repente, eles fazem sentido e formam uma grande ideia. O que Jesus pergunta é: vocês estão compreendendo? Vocês conseguem colocar tudo isso junto e fazer com que isso faça sentido? Está claro isso na mente de vocês? Vocês conseguem ouvir e organizar todas essas ideias que eu estou expondo para vocês? Ou todos esses ensinamentos que eu estou expondo para vocês? E por que eu ouso pensar que ele está dizendo de mais do que as parábolas? Porque as parábolas fazem sentido com tudo aquilo que ele já vinha ensinando para os seus discípulos.
Jesus não está construindo uma série de ideias. O Evangelho, a Bíblia, a palavra, ou tudo que nós aprendemos aqui na igreja, não é uma composição de ideias, mas é uma única história contada. A Bíblia fala de uma única coisa, o reino dos céus, o Evangelho, a boa nova, Cristo Jesus, que nos leva a pertencer ao reino dos céus. E quando Jesus pergunta, então ele pergunta, vocês estão entendendo? Vocês conseguem reunir tudo isso e ver que isso tem um sentido? Um grande sentido? E que não é uma série de informações aleatórias? E aí eu volto essa pergunta para nós. Nós temos entendido a palavra do Senhor? E observe que entender é mais do que sentir, ainda que não despreze o sentir. Entender passa por um processo de exercício mental mesmo, racional, algo que realmente faz sentido, tem começo, meio e fim. Não é algo aleatório. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu olho até para a minha vida, e não é só a minha crítica ao olhar para a igreja, seja a nossa ou seja a igreja de forma geral, mas quando eu olho mesmo para a minha vida, que às vezes a gente tenta fazer da fé uma série de pequenos ensinamentos, um compilado de comportamentos ou um compilado de ideias interessantes que a gente vai aplicando conforme aparece uma situação que a gente lembra de algum versículo e um ensinamento. Então, assim, eu estou aqui vivendo a minha vida e de repente acontece uma situação que me lembra um versículo lá de Provérbios. Aí eu aplico esse versículo. Aí daqui a pouco eu estou vivendo mais um pouco a minha vida, passa uma coisa aqui, uma coisa ali, aí passa uma outra coisa que me lembra um versículo lá de João. Enfim, aí eu pego esse ensinamento e aplico. E aí parece que o Evangelho é um monte de recortes. E que eu vou apegando esses ensinamentos e formo uma filosofia de vida. Porque, na verdade, esse é o exercício que a maioria das religiões ou filosofias fazem. Uma série de pequenos ensinamentos, provérbios, ideias que você vai aplicando ao longo da sua vida. Isso pode ser bem interessante, a palavra até pode servir para isso, para moldar um comportamento. Mas o Evangelho, o reino dos céus, é mais do que isso. Ele é uma apreensão, uma compreensão, porque ele forma uma única ideia, que não muda só os meus comportamentos diante de situações específicas, mas ele molda o meu coração a partir da transformação da minha mente. E é por isso que eu preciso entender o Evangelho, compreender o Evangelho. A pergunta que eu faço aqui, então, como meu primeiro ponto para nós nessa noite é: nós entendemos o que a gente tem ouvido aqui? Hoje pela manhã, e não por acaso me chamou muito a atenção, aquilo que o Rev Patrick compartilhava conosco, quando o texto lá de Mateus 7 falava que as pessoas se maravilhavam da doutrina que Jesus ensinava. Que aquilo gerou um impacto nelas, né? E a gente fez uma reflexão sobre a quantidade de sermões e coisas que a gente ouve, conteúdos que a gente ouve na igreja, e o quanto disso a gente realmente absorve, o quanto disso realmente faz sentido na nossa vida. Eu creio que a pergunta de Jesus aqui tem tudo a ver com isso. Se não todos, a maioria de nós aqui com certeza tem bons anos de igreja, ou já ouviu pelo menos 10 sermões, e eu estou jogando um número baixo. Mas e desses 10 que você ouviu? Você entendeu? Você consegue juntar todos eles e perceber que eles estão falando de uma única coisa? Ou você ainda está levando eles de maneira recortada para a sua vida? Nós precisamos compreender a palavra, porque ela é inteligível. Ela não fala de coisas que a gente não possa compreender. Embora Deus seja um ser incompreensível à racionalidade humana, a palavra ela faz esse esforço por nós, ela explica aquilo que a gente não podia entender. E faz com que seja inteligível. E deixa para nós acessível aspectos do caráter de Deus e daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele anseia para nós e o que Ele fez por nós de maneira clara. E quando nós ouvimos então a palavra, sejam 7 parábolas sobre o reino, seja uma série de sermões, ou sejam uma série de conteúdos ao longo da nossa vida toda de cristão, a gente precisa entender. E juntar todos esses conteúdos e clamar a Deus, para que pelo seu Santo Espírito, isso faça diferença na nossa vida. Transforme a nossa forma de ser e de viver. Para quando alguém perguntar, ou quando mesmo o Senhor incomodar o nosso coração, você poder responder assim como os discípulos: sim, nós entendemos o que o Senhor está dizendo. Eu não sei se no momento os discípulos tiveram a verdadeira compreensão daquilo que Jesus estava perguntando.
Mas eles responderam afirmativamente. Não podemos aqui pressupor se eles realmente entendiam ou não, e até para nós, no momento, não faz muita diferença. Mas a pergunta faz toda a diferença. Entendemos o que estamos ouvindo? Faz sentido para nós aquilo que a gente tem ouvido? A gente consegue, então, reunir o conhecimento da palavra como uma única verdade, composta de vários aspectos, sim, mas uma verdade única? A gente precisa fazer esse exercício constante. Senão a gente vai ficar indo e voltando daqui da igreja para casa e para outros lugares e absorvendo uma série de conteúdos e seremos muito bem abastecidos intelectualmente. Seremos muito bons em responder uma série de perguntas sobre a Bíblia. Saberemos muitas coisas sobre a história judaica, ou sobre a história do povo de Deus, ou sobre o Antigo, ou sobre o Novo Testamento, ou sobre Jesus. Mas isso aqui não entra no nosso coração. Porque a gente não entende de fato. A gente só absorve conteúdo. E nos tornamos um Google cristão ambulante. Que alguém chega e pergunta, faz uma busca e encontra ali alguma resposta interessante. Mas a gente não sabe como que aquilo transforma a nossa vida. O Evangelho ele não é então um compilado de conhecimento simplesmente, mas é o conteúdo suficiente e único para transformar a nossa vida verdadeiramente. E não só um pouco, mas integralmente e inteiramente as nossas vidas. O Evangelho é a única mensagem que tem esse poder de transformar por completo a nossa vida. Não transforma só um pedacinho, só algumas ideias. Ele não adiciona um conhecimento simplesmente, mas ele transforma todo o nosso ser. Porque ele pode ser levado para todos os aspectos da nossa vida, mas ele deve ser trazido primeiro para dentro do nosso coração e da nossa mente. Transformar a nossa mente e coração. Por isso que ele não pergunta, vocês sentiram a atmosfera no nosso meio? Ele pergunta, vocês entenderam? Porque se vocês entenderem, o que vocês sentirem faz sentido. Se vocês apreenderem o Evangelho, os sentimentos serão pautados também pela compreensão do Evangelho. Eu de forma alguma aqui quero desprezar o sentir. Às vezes a gente corre esse risco, né? Querendo ser muito presbiteriano, muito correto, e acha que tem que exaltar a racionalidade, mas não é isso. O sentimento faz parte, desde que ele seja regido pelo Evangelho. O Senhor nos permite sentir coisas, mas nós precisamos entender. Juntar essa série de conteúdos e informações que nós recebemos constantemente e que eles façam sentido. E é por isso que às vezes se torna sem sentido nós ficarmos ansiosos demais por uma quantidade exacerbada de conteúdo. Aí você vem na igreja e absorve todos os conteúdos, aliás, ouve todos os conteúdos, mas não absorve nada. Você participou de inúmeras programações no fim de semana e não absorveu nada. Não estou falando para você deixar de participar, eu estou falando para você participar e aprender, e entender, e absorver verdadeiramente aquilo que o Evangelho pode nos oferecer. E o que ele nos oferece é suficiente para dar também resposta para nós de todas as questões à nossa volta. Sejam questões, perguntas antigas, de filosofia e de questionamentos a respeito do ser, do existir, quem nós somos, para onde nós vamos, ou sejam questões extremamente contemporâneas. O Evangelho é suficiente para nos dar resposta, para que nós possamos dar razão da nossa fé e da nossa esperança, quando formos questionados a respeito disso. Porque se nós entendemos o Evangelho, a resposta está sempre na ponta da nossa língua. Porque nós transbordamos isso, vivemos isso. Faz parte do nosso ser, faz parte do nosso viver, faz parte de quem nós somos e daquilo que o Senhor tem feito em nós. Mas aí nós precisamos pensar então, para quê? Para que esse Evangelho? Eu continuo então no texto, volta comigo lá no texto que nós lemos, nesses 2 pequenos versículos, que dizem assim, o versículo 52. Então, depois deles responderem, né, a afirmativa, entenderam essas coisas? Responderam-lhe sim. Então Jesus disse aos discípulos, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. Vou parar aqui por enquanto. Ele usa essa terminologia aí, escriba versado. O que Jesus quer dizer com isso? Eu vou recorrer de novo lá ao original. O escriba, primeiro, era um conhecedor da lei. Qualquer pessoa que conhecesse a lei de Moisés ou a lei dos judeus, que dedicasse tempo de estudo, era um professor da religião judaica, era chamado de escriba. Ele então era um guardião dos conhecimentos da religião
judaica. Alguém que havia se dedicado. Jesus extrapola um pouco o significado de escriba aqui, e ele não fala especificamente de uma profissão ou de um grupo de pessoas que tinham um tipo de exercício. Ele está chamando seus próprios discípulos de escribas, no sentido de que ele aplica essa palavra a eles como guardiões da palavra. Dizendo para eles, vocês estão ouvindo e têm ouvido a palavra, olha quanto conteúdo vocês têm absorvido até aqui. Olha só essa série de parábolas que eu contei sobre o reino dos céus. Vocês são guardiões do conhecimento e da lei. Sabem bem, o intelecto está bem abastecido de vocês. Mas aí ele aplica um adjetivo à palavra escriba, que é versado. Essa palavra versado, ela sim carece muito de uma tradução melhor. A palavra versado aqui quer dizer mais do que alguém muito bem estudado, erudito em um assunto. A palavra versado quer dizer literalmente aquele que se tornou discípulo. Então o que Jesus está dizendo é que todo aquele que é conhecedor da lei de Deus e se tornou um discípulo, é semelhante então, no reino dos céus, é semelhante a um pai de família. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, então, como segundo ponto. Existe um objetivo de nós entendermos a palavra de Deus. Não é um simples exercício para que a gente possa ter um estilo de vida diferente, que encontre qualidade de vida para nós, um bem-estar, dias de paz. Mas tem um objetivo ainda maior, uma missão que nos é designada, que é de sermos discípulos de Cristo. Homens e mulheres versados no Evangelho, conhecedores da lei, intelectualmente capazes, mas que extrapolam o intelecto e vivem o Evangelho de Cristo Jesus como discípulos de Cristo Jesus. E o que caracteriza mais fortemente um discípulo de Jesus, mais do que ele seguir Jesus, é ele fazer seguidores de Jesus. Porque ao fazer seguidores de Jesus, ele está seguindo Jesus. Um discípulo de Jesus, então, é caracterizado pelo seu profundo conhecimento na palavra, como um escriba, mas uma transformação profunda do seu ser, como um discípulo. O discípulo de Jesus não é aquele espiritualizado e que diz, eu não vou me deter nas teologias, eu não vou ficar preocupado com essas coisas, eu quero viver o que o Espírito pode me fazer provar. Isso é um engano. O próprio Jesus chama ele de escriba versado, ou seja, os dois aspectos. Mas também não é um seguidor de Jesus aquele que é o erudito, que ama arrotar um conhecimento e dizer o quanto ele conhece autores, história, linhas teológicas, e sabe dar nomes técnicos e difíceis para cada um dos pensamentos da teologia e na história da teologia. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele é um escriba versado, um conhecedor da palavra, que é discípulo de Cristo. Ele une as duas coisas, a vivência, a experiência, a presença de Deus com um profundo conhecimento e compreensão da palavra. Que leva ele então a compartilhar, a fazer novos discípulos. A compartilhar desse evangelho com profundidade, com inteligência, com clareza. Porque todo aquele que entende a mensagem de salvação, a mensagem do reino dos céus, ele não consegue ficar quieto. Porque se essa mensagem impacta a sua mente e o seu coração, a resposta natural é ele compartilhar, falar, pregar, ensinar, levar pessoas a conhecer a respeito desse verdadeiro evangelho. Não com uma palavra simples, não com um desvio, uma tentativa de escapar de alguma coisa ou outra, mas com intenção, direção, proposição, porque ele é conhecedor do evangelho. O questionamento de Jesus faz com que a gente saia do âmbito da ignorância e do senso comum. E faz com que a gente saia também do desespero intelectual. Ele chama a gente para sermos verdadeiros seguidores de Jesus com o coração transformado, mas que não abandonam a profundidade do conhecimento de Cristo. Pessoas piedosas que carregam em si o caráter de Cristo, a mente de Cristo, mas que amam também aprender mais sobre Ele. Hoje pela manhã eu conversava com o John e com a Agnes a respeito disso, o quanto a gente precisa ser intencional nessa busca pelas coisas do Senhor. E às vezes a falta de prática, a falta de interesse faz com que a gente tenha preguiça de ler um livro, para conhecer um pouquinho mais a respeito da Bíblia.
um autor que explique um pouquinho melhor, mas nós precisamos direcionar o nosso tempo para isso. A gente precisa romper com uma cultura de preguiça e comodismo para conhecermos mais da palavra. Mas ao ler cada um desses livros, a gente não pode abandonar a Escritura e saber que é ela que transforma também os nossos dias, que traz leveza ao nosso viver, que traz transformação para a nossa mente, para que a gente possa filtrar aquilo que não vem da parte do Senhor e viver uma vida de retidão e justiça e piedade diante de Deus. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos recorrer e correr atrás desse conhecimento e dessa profundidade na palavra do Senhor. Eu acho interessante que ele diz ainda que esse escriba versado, então esse conhecedor da lei, discípulo de Cristo, no reino dos céus, é semelhante a um pai de família. E mais uma vez eu vou à palavra aqui, e ela é bem traduzida, e ele fala sobre um pai de família, que pode ser traduzido também como alguém que é dono de uma propriedade, alguém que mantém uma casa funcionando. Não é só alguém que mora numa casa e é pai de algumas crianças e tem uma esposa, mas mais do que isso, é alguém que faz a casa funcionar. Alguém que é responsável pelo funcionamento da casa. Sabe aquela história de que o negócio engorda, como é que é? No olho do dono, o boi engorda no olho do dono? Que você precisa estar lá, responsável, olhando. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, você vai saber do que eu estou falando. Se você deixar o seu negócio rodando por conta dos outros, pode até acontecer, mas a tendência é desandar. Agora, se você está ali, você sabe o quanto aquilo é importante, você sabe o quanto você quer que aquilo aconteça, o quanto aquilo se desenvolva, até porque aquilo gera renda para a sua família se manter. A ideia aqui da expressão pai de família é justamente isso. Alguém, um indivíduo responsável por uma propriedade e que vai e se responsabiliza pela sua propriedade e corre atrás de resolver cada uma dessas coisas. E não deixa, não espera que alguém diga o que ele precisa fazer, porque ele sabe qual é a sua responsabilidade. Ele sabe a missão que lhe foi designada. E ele sabe que se ele não fizer, outros vão fazer mal feito, não vão se importar, porque é ele que é o dono da propriedade. Ninguém vai cuidar como ele cuidaria. Ninguém vai se importar como ele se importaria. E quando ele diz então que esse escriba versado é como um pai de família, um dono de propriedade, ele está dizendo então que é alguém que toma responsabilidade sobre a missão que foi lhe dada. Não porque ele é dono da missão, mas porque ele sabe que é o seu papel. Ele não espera que alguém lhe diga o que fazer. Ele não fica sentado, engordando espiritualmente ou engordando intelectualmente, esperando que, quando precisar, alguém me avisa. Quando eu preparava esse texto, eu lembrei de uma situação que aconteceu no aconselhamento que eu fiz uma vez, quando eu estava pastoreando uma outra igreja. E eu, junto com outro pastor, na igreja que eu pastoreei anteriormente, esse jovem veio procurar a gente, ele gostaria de conversar e ele estava incomodado com uma série de coisas. Era um jovem extremamente promissor, no sentido de que tinha muitas potencialidades. Mas ele tinha um mal, ele era extremamente descompromissado. Ele gostava de vir quando ele tinha vontade, e ele tinha pouca vontade de vir. Ele gostava de participar quando ele achava aquilo empolgante, e ele raramente achava alguma coisa empolgante na igreja. Mas era muito inteligente, muito capaz no seu trabalho, desenvolvido, falava bem, se comunicava bem. Mas ele procurou a gente para conversar nessa ocasião, e fomos nós dois, eu e o outro pastor. Eu estava tentando lembrar, mas eu desconfio que na época eu fui mais ousado e cara de pau, né? Mas eu nem era ainda ordenado, eu era seminarista, ainda estava terminando o curso de teologia. E esse rapaz veio questionar, ele falou, olha pastor, eu estou aqui porque eu queria conversar com vocês, porque olha, fulano fez isso para mim, e aí fulano não conversa comigo direito, e eu estava lá cuidando daquele grupo de música, mas aí fulano fala assim comigo, eu já estou me desanimando, eu estou desanimado, e eu acho que a igreja também não faz isso, a igreja aquilo. E aí ele começou a fazer uma lista de responsabilidades, e nenhuma delas era dele. Todo mundo tinha alguma coisa para mudar, era só ele que estava certo ali naquela circunstância. E aquilo foi borbulhando assim na minha mente, eu me incomodei. Aí eu falei assim, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não fazia muito tempo que eu estava na igreja, e eu poucas vezes tinha visto ele ali na igreja envolvido com alguma coisa. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo eu estou aqui na igreja? Você tem noção, mais ou menos?
Daí ele falou, acho que faz uns 4 meses, né? Eu falei, não, já faz 1 ano já. É que você não vem, você não participa. Só que você não nasceu ontem em Cristo. Você não está aqui desde ontem na igreja. O que me assusta é que ao invés de você estar aqui reclamando de uma série de pessoas, você devia estar aqui, fazendo par com a gente e cuidando da igreja junto com a gente, porque você tem potencial para isso. Você tem conhecimento para isso. Usando o exemplo desse rapaz, eu quero que você pare e pense se você não está aí sentado esperando alguém falar alguma coisa para você, ou pronto para reclamar de alguém que não fez ou fez alguma coisa que você acha que tinha que ter sido feita ou que não podia ter sido feita contra você, quando depois de muitos anos e muito tempo recebendo o Evangelho, você devia estar trazendo pessoas e cuidando de pessoas. O pai de família não espera que alguém diga para ele que ele tem que trabalhar e pôr o pão dentro de casa. O dono de propriedade não pode esperar que alguém tome iniciativa por ele e diga para ele que ele tem que cuidar da sua casa, administrar os seus bens, e se ele tiver um negócio, fazer o negócio funcionar. Ele toma as rédeas, toma a frente, sabe da responsabilidade que tem e vai e cumpre, porque senão a sua casa vai ruir, ele entra em falência e ele perde a sua propriedade. O que Jesus está dizendo para eles também é que aquele que adquire profundidade na palavra e é um verdadeiro discípulo de Jesus, sabe da sua responsabilidade, toma a iniciativa e vai, e faz, e prega o evangelho, e faz discípulos. Ele não fica esperando, ele não fica se lamentando, ele não tem tempo para murmurar, para dizer o que fulano fez ou não fez, o que a igreja é ou não é. Ele faz a igreja ser porque ele sabe que ele é a própria igreja. Existe essa fala presa nas nossas línguas que é, pastor Tiago sabe que a gente ouve isso recorrentemente, a igreja não está fazendo tal coisa, mas a igreja é você, não sou eu. Aliás, não sou só eu também sou a igreja, né? Mas nós somos a igreja, então se a igreja não está fazendo, sou eu e você que não estamos fazendo, não sou só eu. O conselho, pastor, não está fazendo tal coisa, mas o conselho foi eleito por você, que é a igreja. Então é você e eu que não estamos fazendo, somos nós que estamos parados, não sou eu. A gente gosta de responsabilizar o outro, mas o verdadeiro discípulo de Jesus que entendeu a mensagem do reino dos céus, ele é responsável pela sua missão e vai e trabalha. Ele não espera, ele faz, porque ele sabe qual é a sua missão. Ele não espera que seja criado um ministério, que haja uma eleição. Ele não espera que o pastor diga o que ele tem que fazer. Ele não espera uma mensagem impactante. Ele mesmo vai e busca a palavra, conhece mais dela e diz, eu preciso falar mais disso para outras pessoas. Eu sei qual é o meu papel. Como um pai de família responsável. Ele vai atrás. E aí, a nossa terceira lição aqui é que além dessa responsabilidade, desse para quê então que é a nossa missão, para que, aliás, é essa compreensão e que nós precisamos compreender, é esse trechinho final, que diz ali que esse pai de família, ele tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Isso aqui me intrigou demais quando eu li. Eu falei, coisas novas e coisas velhas, o que quer dizer isso? Primeiro que esse depósito que ele fala é como se fosse dentro da casa aquela despensa que você guarda os alimentos, que pode ser um armário, ou um cômodo, ou enfim, um lugar. Pode ainda ser entendido também como uma espécie de cofre, um lugar que você guarda coisas que são de grande valor, de grande importância, e que você acessa só quando você precisa usar essas coisas de grande valor. Mas ainda uma terceira compreensão é que esse depósito pode ter um sentido mais abstrato, mais subjetivo, que pode ser o depósito do nosso coração. O lugar onde a gente guarda ideias, pensamentos, sentimentos, o depósito da nossa vida. E nesse depósito, seja ele da nossa vida, ou seja ele da sua casa, a gente guarda coisas de todo tipo. Se você for pensar nos alimentos, tem alimentos de validades diversas. Quando eu fui fazer minha mudança agora que eu casei, eu fui morar no apartamento que a Vitória já morava, a gente foi fazer uma limpa no armário. E a Vitória foi fazendo a lista de coisas que tinham vencido, né? Armário de solteiro só tem coisa vencida. E aí a gente vai tirando e jogando fora. Tinha mais coisa velha do que coisa nova, né? A gente teve que ir se livrando. Mas a gente precisa ir tirando essas coisas. E é como isso que ele fala, assim, você abre o armário, tem coisa velha e coisa nova. Você precisa às vezes fazer uma limpa lá e tirar. Mas ele não diz que as coisas novas é que são proveitosas e as velhas não são, ou que as velhas são proveitosas e as novas não são. Ele só diz que um servo diligente do Senhor, um verdadeiro discípulo, que entende a palavra,
ele é responsável por sua missão, acessa o depósito da sua casa e tira de lá coisas velhas e coisas novas. Então me parece que ambas são interessantes, são boas, são proveitosas, as velhas e as novas. Quando ele fala isso, então, ele faz referência a alguém que acessa, por exemplo, um depósito de alimento, e lá tem coisas novas, como um pão fresco, um queijo, são coisas que perecem rápido, a gente está sempre obtendo coisas novas. Quando ele fala das velhas, ele fala talvez de um vinho, que envelhecido é melhor do que jovem, ou de um alimento que precisa curar, um embutido que precisa de tempo para ele curar e ficar melhor, né? Um salame, enfim, alguma que precisa de uma preparação maior e que então ele acessa isso e tem utilidade da mesma forma essas duas coisas, sejam elas antigas ou sejam elas mais antigas ou sejam elas mais novas. Ambas têm proveito. O que Jesus está fazendo aqui, uma primeira referência que ele faz é diretamente ao Antigo e ao Novo Testamento. O que ele está dizendo ali para esses seus discípulos é que aquilo que eles já conhecem não precisa ser dispensado porque agora eles são discípulos de Cristo, mas muito pelo contrário, tudo aquilo que eles ouviram da lei, tudo aquilo que eles cultivaram ao longo do tempo de conteúdo tem extremo proveito. Mas ele vai se revestir de um aspecto novo, porque a partir de agora eles vão aprender coisas novas com Cristo, de uma nova vida, de uma nova forma de enxergar todo esse conteúdo que eles já absorveram. Da mesma forma, o que ele diz aqui, então, que é quando você acessa o depósito do seu coração também, existem conteúdos lá que já vieram de muito tempo de igreja, mas se você ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo, e você tem ele hoje, você entende que precisa, então, viver uma vida de discípulo e não só uma vida de membro de igreja, então existem coisas novas para você aprender, mas as antigas são extremamente importantes e interessantes. Mas talvez você nunca ouviu falar do Evangelho, está ouvindo hoje, pela primeira vez, algum tipo de conteúdo sobre isso. Eu quero dizer para você que o seu passado não é dispensado e aniquilado porque você vai iniciar uma caminhada com Jesus. Porque até essas coisas velhas fazem sentido nas mãos de Cristo. Aqui eu não quero fazer uma contradição com o que diz lá em Coríntios, que fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é contraditório. Porque de fato as coisas velhas passam, mas elas não são anuladas, elas se fazem novas. Cristo Jesus, ele redime a nossa história por completo e o nosso passado não nos assombra mais, porque ele ganha novo significado. Se você não é como eu, que se converteu, que cresceu num lar cristão e não sabe nem dizer o dia que se converteu, eu não sei dizer o dia que eu me converti. Porque eu cresci num lar cristão, não tive aquela fase louca de ir para o mundo e fazer isso, fazer aquilo. Sempre fui lá o filho do pastor, caminhando dentro da igreja, né? Teve um dia assim que eu comecei a perceber melhor a fé e entender melhor a fé, mas foi muito processual para mim. Mas se você é diferente de mim, não cresceu em um lar cristão e veio conhecer o Evangelho depois de maduro, a sua história pregressa, ela não é desprezível. Ela não é digna de orgulho, com certeza, mas ela é redimida no Senhor. Tudo aquilo que você viveu, olhe para trás e lembre, e tenha certeza, o Senhor protegeu a sua história para que você chegasse até aqui hoje como servo dele. Mesmo que você tenha vivido uma vida de imersão no pecado. As coisas velhas não precisam ser desprezadas, elas se fazem novas nas mãos de Cristo Jesus. E essa é a mensagem que nós devemos levar. O Senhor é aquele que renova todas as coisas e redime todas as coisas. E aquilo que é novo, Ele transforma. E nos ensina ainda mais coisas que nós nem conhecemos, que nós só podemos conhecer em Cristo Jesus. E para isso a gente precisa então beber da palavra e entender a palavra. E ir além do intelecto e clamar pela presença do Espírito para que nós sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Pais de família que sabem da sua missão, que é pregar o Evangelho e fazer novos discípulos de Cristo, se responsabilizam por essa missão, mas que não fazem isso desprezando aquilo que já ouviram, ou aquilo que já viveram, mas que entregam tudo isso nas mãos do Senhor e dizem: Senhor,
eu tenho tanto tempo de caminhada na fé. Me ajuda a fazer a reunião de todas essas informações que eu colhi ao longo dos anos, para que elas possam transformar a minha vida verdadeiramente. Ou orar, Senhor, eu não tinha ouvido do Evangelho até hoje, não tinha entendido dessa forma, e a minha vida daqui para trás, ela é cheia de percalços e tristezas e coisas horríveis que eu já fiz contra mim e contra outros. Redime a minha história e me ensina coisas novas da parte do Senhor. Me alcança com salvação e verdadeira redenção. O único que pode fazer isso por nós é Cristo Jesus. E nós não precisamos desprezar nada da palavra, nada da nossa história, porque Ele renova todas as coisas, Ele emprega significado novo a todas as coisas, porque tudo foi feito para Cristo, por intermédio de Cristo, e tem finalidade em Cristo Jesus. Nós só encontramos verdadeiro sentido, missão e compreensão na vida com Cristo Jesus. Era isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, e eu quero convidar você a orar comigo agora, antes de nós finalizarmos, entregando mesmo as nossas vidas, o nosso coração ao Senhor Jesus, pedindo que Ele nos ajude a não sermos um Google religioso, mas que nós sejamos verdadeiros vasos na mão do Senhor, vasos de honra, usados para a sua glória. Deus querido, nós oramos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor fala conosco, e a Sua palavra falou conosco nessa noite. E o Senhor nos pergunta, vocês entendem o que têm ouvido? E nós queremos entender, Senhor. Nós queremos aproveitar cada uma das mensagens, conteúdos, textos, vídeos, seja como for que nós ouvimos da Tua palavra, daquilo que é puro e verdadeiro evangelho, não só daquilo que é falado aleatoriamente, que é falsa doutrina, mas somente daquilo que vem realmente da Tua palavra. Nós queremos reunir esse conhecimento, nós queremos entender esse conhecimento e clamar para que o Senhor faça com que Ele transforme a nossa mente e o nosso coração, o nosso entendimento seja transformado, Pai. Nós queremos viver a vida de Jesus como escribas conhecedores da Tua palavra, mas também versados, ó Deus, discípulos de Jesus, que foram transformados por essa mensagem, que vivem essa mensagem, que sentem, que sabem o que é essa mensagem no dia a dia, e não só quando precisa falar dela de maneira intelectual. Nós sabemos que essa mensagem transforma todo o nosso ser e permite a gente experimentar uma nova vida, que não despreza o nosso passado, mas transforma a nossa perspectiva sobre esse passado. E que não despreza aquilo que passou também na história do Teu povo. O Antigo Testamento não tem menos valor para nós, porque ele faz sentido em Cristo Jesus, que é o Novo Testamento. E toda essa palavra é proveitosa para o nosso ensino, e em toda ela nós podemos ver a Cristo e aprendermos daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então fala conosco, nos ensina, ministra o nosso coração, nos dá interesse pela palavra, o desejo de conhecer mais de Ti, de nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo Jesus, de sermos responsáveis pela missão que já nos foi confiada. Não deve haver dúvida no nosso coração, o propósito do Senhor já nos foi dado, é sermos discípulos de Cristo e fazedores de discípulos de Cristo. Que a gente não fique acomodado, reclamando, murmurando, mas que o trabalho bata a nossa porta e nós digamos sim, vamos Senhor, vamos falar do Teu Evangelho, vamos levar a vida do Senhor por onde nós formos e com tudo que nós fizermos. E nós vamos fazer isso seja através do nosso trabalho, seja através do nosso ofício, do nosso estudo. Nós não precisamos largar tudo e todo mundo virar missionário. A gente sabe que não é isso. O Senhor pode ter esse chamado para alguns, mas nós precisamos ser e podemos ser missionários dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, escola, em meio aos nossos amigos, em meio à nossa família. Uma profissão que nós já temos hoje. O Senhor não precisa mudar toda a nossa perspectiva de vida, mas o Senhor pode redimir o nosso olhar e a nossa ação de como nós fazemos todas essas coisas. Então transforma mesmo, Deus, o nosso jeito de viver. E incomoda, para que nós possamos viver inteiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Não metade do Evangelho, não um Evangelho em estado terminal, mas uma vida abundante, uma vida completa com o Senhor Jesus, para que possamos um dia desfrutar da vida eterna na Sua presença também, ó Pai. Ansiamos também por isso, por enxergar aquilo que o Senhor tem para nós lá adiante, reservado para nós, para que nós possamos compreender o que é o reino dos céus e possamos ser trigo e não joio,
terra fértil e não pedregulho. Que nós possamos ser os peixes que são separados com proveito na rede que passa arrastando e não lixo e entulho que vem do mar. Que nós possamos ser como aquele que encontrou uma pérola preciosa e vende tudo que tem para comprar essa pérola de grande valor. E essa pérola é a tua palavra, o teu evangelho, a vida com Jesus. Nada é mais valioso para nós do que isso e nada deve ser mais valioso para nós do que isso. Nos ajuda, Deus, a viver essa verdadeira vida que é tão boa, tão maravilhosa, que o Senhor tem reservado para nós. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.